Olá, pessoal. Então, vou tentar ministrar a aula que não foi possível fazer nas 2 últimas semanas devido ao problema da luz em Goiás. Bom, então ficou faltando para a gente finalizar esse primeiro módulo uma aula sobre Sistema Tributário Nacional. Na realidade, é uma introdução ao Sistema Tributário Nacional. Nós vamos falar hoje, sobre as competências ao poder de tributar dos entes federativos, bem como a limitação que a própria Constituição coloca para esses entes federativos no poder que elas têm de tributar. Nós já sabemos, nós já conversamos sobre a questão da receita. A gente já sabe que existem duas formas, bem delimitadas de receitas previstas pela Constituição. Então, o Estado, ele pode, trazer para seus cofres públicos receitas originárias e receitas derivadas. As originárias são aquelas que o próprio Estado produz, então os próprios serviços, as próprias atividades administrativas geram receita. Mas o que nos interessa agora, a partir de agora, são as receitas denominadas de derivadas, que são atos de império do Estado e, portanto, exigíveis do cidadão, que numa relação jurídica tributária passa a ser denominado como contribuinte. Nós também já conversamos sobre a dinâmica, sobre o poder de tributar que a Constituição Federal coloca. Veja, a Constituição Federal ela trabalha com a questão do pacto federativo. O que significa o pacto federativo? Significa que os entes da federação, portanto, União, estados e municípios, têm limitações próprias, bem como competências outorgadas pela Constituição para certificar a cada um deles a autonomia de gestão e também a autonomia tributária que a própria Constituição estabelece. Então, trocando em miúdos, cada ente federativo tem competências e limitações bem colocadas na Constituição. A Constituição trata das competências de cada ente administrativo para legislar, e dentro dessa questão de legislação, ele coloca também o poder de tributar. Então, cada ente federativo tem a sua competência já delimitada dentro da Constituição. O que ocorre é que, para criar tributos, os entes federativos devem utilizar desta competência atribuídas a eles pela Constituição Federal. Esta utilização, a prática desta competência se dá através da criação de leis próprias. Então, veja, não há como se falar em tributar sem falarmos da questão da legalidade, ok? Então, a Constituição delimita, traça para cada ente federativo, um caminho. Então, a Constituição vem e diz, olha, a União pode tributar sobre isso, isso e isso. Os estados podem tributar sobre isso, isso e isso. E, residualmente, os municípios tributam sobre isso, isso e isso, ok? Mas isto é apenas uma indicação de caminho, ok? Para que esses entes federativos possam arrecadar tributos, portanto, trazer numerário, trazer remuneração para os cofres públicos, eles precisam criar
leis e, portanto, utilizar dessa competência que a Constituição lhe dá para arrecadar tributos. No momento em que ele passa a arrecadar tributos, porque existe uma legislação que autoriza que ele realize isso, a Constituição diz que ele pode legislar, os entes federativos legislam e, portanto, dizem para si próprios que estão aptos a arrecadar tributos. No momento em que eles passam a administrar a arrecadação desses tributos, eu já não falo mais em competência, e eu estou falando em capacidade tributária ativa, ou seja, né, os entes federativos, utilizando a competência de legislar para criar tributos colocada pela Constituição para eles, né, realizam atos legislativos formais que autorizam a arrecadação de tributos, que autorizam a administração da receita por tributos e, portanto, dão aos entes federativos a capacidade tributária ativa. Bom, essa legislação, além de conter as hipóteses de incidência dos tributos criados, devem conter também a forma de arrecadação que corresponde à capacidade tributária ativa. Portanto, né, vamos fazer aqui um parêntese para a gente entender esses termos. Quando se fala em tributo, e aí a gente já viu na aula anterior que existem teorias, né, debatidas entre as doutrinas, né, entre os doutrinadores que estão à nossa disposição, e eles debatem, né, se o tributo ele é tripartite ou, né, quadripartite ou pentapartite. Isso quer dizer o quê? Que a Constituição cria 3, 4 ou 5 espécies de tributos. Particularmente, né, eu acredito que a Constituição não coloca palavras em vão em seu texto. Então, se ela prevê 5 formas de atos de império para a arrecadação, no meu entender, existem 5 tipos de tributos, ok? E a gente já sabe que esses 5 tipos de tributos são taxas, impostos, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais, ok? Bom, quando eu estou falando, né, da competência, né, para legislar sobre tributos, né, quando eu falo essa palavra tributo, independente do tipo de tributo que eu esteja falando, né, existem 4 termos que vão incidir sobre o tributo. Esses 4 termos são denominados de hipóteses de incidência, base de cálculo, alíquota e fato gerador. Então, quando eu falo, né, que a lei cria a possibilidade de arrecadação, eu estou dizendo que a lei cria um tipo tributário para a cobrança, né, pelo ente federativo. Então, veja, no momento em que a Constituição diz que a União pode legislar sobre imposto de exportação, né, e a União o faz, ou seja, legisla sobre imposto de exportação, ela vai criar lá no núcleo da lei, né, uma espécie, um tipo tributário. Então, ela vai dizer assim, ó, importar mercadorias de uso próprio, incide o tributo de importação. Importar livros, né? Não posso cobrar imposto de livros. Nós vamos ver que a Constituição limita o poder da União em
em cobrar tributo de livros, ok? Mas qualquer outra situação que ele coloque no núcleo da sua lei, ele está criando, ok, um tipo tributário. Ou seja, se ocorrer aquela situação na vida real, ok, o Estado, né, no caso a União, pode cobrar esse tributo daquela pessoa que realiza o ato. Então, assim, numa comparação muito grotesca, ok? A gente pode dizer que a autorização, né, de tributar que vem contida dentro da legislação, que eu, no caso aqui nessa aula, estou chamando de tipo tributário, né, pode ser comparado ao tipo penal. Então, veja, lá no Código Penal, o que é que nós temos? Nós não temos uma situação hipotética? No artigo 121, eu não tenho matar alguém? É a mesma coisa na legislação tributária, ok? A legislação tributária, ao invés de escrever matar alguém, vai escrever importar mercadoria de decoração, certo? E no momento em que o fato da vida ocorre, né, e nasce para o Estado o direito de aplicar aquele tipo penal, então, por exemplo, João atira em José, levando José à morte, ok? Ele cometeu o ato de homicídio, descrito aí no artigo 121 como matar alguém. A mesma coisa, né, acontece no tipo tributário. Então, lá está escrito importar mercadorias de decoração, ok? No momento em que Maria, né, importa mercadorias de decoração, nasce para o Estado o direito de cobrar, ok? O tributo de importação de Maria, né? Então, veja, esse tipo tributário que é colocado na lei, né, como uma situação hipotética, é chamado de hipótese de incidência tributária, ok? No momento em que o fato da vida ocorre e, portanto, nasce para o Estado o direito de cobrar o tributo, né, e isso é chamado de fato gerador, ok? E outra coisa, né, é a cobrança desse tributo, ok? Existe uma forma de cobrança desse tributo. E para isso, duas outras coisas precisam ser esclarecidas, né? Dois outros termos precisam ser esclarecidos. Então, eu tenho um negócio que chama base de cálculo e outro negócio que chama alíquota. Então, a base de cálculo, né, normalmente é o valor da mercadoria. Então, vamos supor, né, que Maria esteja importando um tapete persa, ok? E esse tapete persa tenha o valor de mercado de R$ 10.000. Então, a base de cálculo é o valor desse tapete persa, será R$ 10.000. Mas o valor a ser pago efetivamente como tributo, ok? Só é conhecido depois que aplicamos o termo alíquota sobre o termo base de cálculo. Ou seja, a alíquota é a porcentagem, é a parte que o Estado cobra como imposto. Então, 5% de R$ 10.000 é a alíquota cobrada de Maria por importar um tapete persa, ok? Então, quando eu falo em tributo, né, eu tenho que raciocinar a hipótese de incidência, seu fato gerador, sua base de cálculo e sua alíquota. Portanto, quando eu falo, né, de criação de imposto ou de majoração de imposto ou de redução de imposto, ok? Eu estou mexendo na alíquota, na porcentagem que eu, Estado, cobro sobre a hipótese de incidência, né? Depois de ter ocorrido um fato gerador e esse fato gerador demonstrar
a base de cálculo do meu tributo, ok? Então, veja, a criar tributos, né, é uma tarefa colocada pela Constituição e a Constituição diz que os entes federativos são competentes para criar tributos dentro dos limites estabelecidos pela própria Constituição. Então, o que nos interessa aqui nesse momento, né, é falar sobre a limitação ao direito de tributar, ok, dos entes federativos. A competência, né, que a Constituição dá para os entes federativos para tributar não é ilimitada, tá? Ao contrário, obedecem a princípios e normas que traçam a forma com a qual os entes federativos podem legislar em matéria tributária. Esses princípios e regras estão presentes no artigo 150 a 152 da Constituição Federal e nos artigos 9º ao 11 do CTN. E respondem, né, a alguns questionamentos dos quais nós vamos passar a falar agora. Então, veja, quando eu estou falando de limitação ao poder de tributar, ok? Eu vou falar de princípios que estão basicamente no artigo 150 da Constituição. Esses artigos, tá? Eu tenho os princípios da legalidade, da isonomia, da irretroatividade, da anterioridade, da vedação ao confisco e da liberdade de tráfico. Além desses princípios, quando eu falo em limitação ao poder de tributar, eu também tenho que conhecer uma coisa colocada pela Constituição, denominada de imunidade, né? A imunidade nada mais é do que a proibição realizada pela Constituição aos entes federativos para que eles não tributem sobre determinadas situações, ok? Então, a gente vai agora passar a falar aí desses princípios. Então, veja, por que eu falei, né, atrás que os princípios e regras respondem a alguns questionamentos? Bom, o primeiro deles, né, que a gente já falou aqui, mas eu vou reiterar, né, é o seguinte questionamento: como a Constituição autoriza a criação e a exigência de um tributo, ok? Ao responder esta pergunta, nós estaremos diante do princípio da legalidade tributária. Bom, o princípio da legalidade tributária, como não poderia deixar de ser, né, o que ele faz é responder, ok, ao princípio da legalidade instituído, ok, para os atos da administração pública. Então, veja, nós já sabemos, porque nós já estudamos administrativo e sabemos que todos os atos da administração pública devem responder ao princípio da legalidade, ou seja, responder a questões legais impostas para a administração, porque nós temos aquela máxima de que o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, mas a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, veja, criar tributos, arrecadar tributos, administrar tributos, né? Cobrar tributos. Isto, né, quem gera esse direito para os entes federativos é o princípio da legalidade. Então, não há tributo sem lei que o crie, né? Não há majoração
arrecadação de tributos sem lei que o autorize, ok? Então, veja, o princípio da legalidade refere-se à segurança jurídica e se traduz na regra que limita a liberdade individual no óbice da lei, de forma que o tributo deve ser não somente criado por lei, mas também deverá cumprir a estrita legalidade, a atividade de exigir o tributo, bem como o de majorá-lo. Assim, os tributos são criados por lei ordinária, ok? Nos casos dos impostos, taxas e contribuições sociais. E por lei complementar, em caso de empréstimos compulsórios e contribuições de melhoria. Certo? A Constituição, lá no seu artigo 62, também vai trabalhar, né, a legalidade, levando em consideração a modalidade medida provisória, ok? Mas nós já sabemos que medida provisória é sempre uma coisa muito polêmica, né? Para que esse tributo se fixe dentro da competência do ente federativo, portanto, essa medida provisória, ela vai, de qualquer maneira, ter que se tornar lei, ok? Bom, essa questão da medida provisória na capacidade de tributar do Estado vem colocado pelo artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal, ok? Deem uma lida lá nesse parágrafo 2º para vocês entenderem a questão da medida provisória como cumprimento do princípio da legalidade tributária. Certo? Então, pessoal, a criação e a exigência de um tributo, né, se dará sempre por lei, ok? Esta é a regra, mas nós sabemos que no direito toda regra tem sua exceção. Não ia ser diferente, né, na questão tributária. Então, quando eu estou falando, tá, de majoração de imposto, eu tenho uma abertura colocada pela própria Constituição, ok? Ela vai dizer que nos casos de imposto de importação, imposto de exportação e imposto sobre operações financeiras, né, a União poderá majorar esses tributos sem uma legislação formal, ou seja, poderá fazê-lo através do poder regulamentar, através de portarias, tá? Essa regra, essa exceção à regra está disposta no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Correto? Bom, um outro detalhe sobre o princípio da legalidade que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que o artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional contém a regra de que a simples atualização monetária não caracteriza aumento de tributação. Então, veja, a correção monetária, ok? Não é majoração. Então, se você tiver uma portaria da administração pública dizendo, né, que determinado tributo está sendo corrigido monetariamente, isso não significa majoração e, portanto, não significa desrespeito ao princípio da legalidade. Bom, o segundo princípio, né, que a gente trabalha como limitação ao poder de tributar dos entes federativos é o princípio conhecido como isonomia tributária, ok? E esse princípio da isonomia tributária vem responder o seguinte questionamento:
os contribuintes podem ter tratamento desigual na cobrança de um tributo? Ou seja, né, trocando em miúdos, isonomia, né, trabalha a questão do princípio da igualdade colocado na Constituição. A regra constitucional, né, veda o tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente. O que eu estou chamando de situação equivalente, pessoal? Em matéria de tributação, situação equivalente é aquele tributo que tem o mesmo valor, a mesma condição e a mesma situação. Ou seja, né, a hipótese de incidência é a mesma, a base de cálculo é a mesma, ok? E a alíquota, portanto, deve ser a mesma, porque se for uma alíquota diferenciada, nós não estamos trabalhando a questão da isonomia, tá? No entanto, né, nós temos uma regra no artigo 145 da Constituição que pode parecer uma regra de não respeito à isonomia tributária, ok? Mas não é assim, nós vamos entender por quê. Essa regra, colocada pelo artigo 145, parágrafo 1º, é a regra da capacidade contributiva, ok? Então, veja, não estou falando, quando eu falo de capacidade contributiva, eu não estou, né, falando que eu estou fazendo cobranças diferenciadas entre os contribuintes, porque nós sabemos, né, que o princípio da igualdade, né, ele não se trata de uma igualdade pura e simples, ok? O princípio da igualdade também contém nele, né, o respeito às desigualdades individuais. Nós já sabemos disso, porque nós já estudamos isso em constitucional e em administrativo. Portanto, quando eu falo de capacidade contributiva, tá? Eu estou falando de proporcionalidade. Então, veja, existe também uma regra colocada para o Estado, né, em forma de princípio, não se trata de um princípio explícito, mas é um princípio implícito que deve ser respeitado pelo Estado, ok? Esse princípio é denominado de proporcionalidade. Então, veja, trata-se, né, de colocar esse princípio dentro da tributação e dizer que as possibilidades econômicas do contribuinte devem ser levadas em conta, ok? Então, o princípio da capacidade contributiva, colocada no artigo 145, parágrafo 1º, não, né, desrespeita o princípio da isonomia tributária, ok? Trata-se de aplicação do princípio da proporcionalidade. Há também, dentro do princípio da isonomia, uma discussão, ok? Sobre o caráter progressivo, portanto, né, da regra da progressividade sobre os impostos de propriedade. Então, eu tenho imposto de propriedade urbana, que é o IPTU, de competência do município, e eu tenho o de propriedade rural, que é o imposto cobrado aí pela União, ok? Esses dois impostos, por força do artigo 156, se não me engano, da Constituição, né, autorizam a progressividade
do imposto sobre a propriedade, né? Trocando em miúdos, isto, né, quer dizer que o IPTU ou o ITR podem ter alíquotas progressivas, levando em consideração, né, as características de cada imóvel, ok? Então, só para vocês saberem que nem a regra da capacidade progressiva, nem a regra da progressividade, ok? São um desrespeito à regra da isonomia. Há também, né, que se falar aqui na questão da isonomia, da forma, né, de não cobrança de impostos, denominada no direito tributário de isenção. O que é a isenção? A isenção é o resultado, ok, de uma política do ente federativo, ok, que resolve não cobrar o imposto, embora ele tenha a competência para cobrar, ele, né, toma uma decisão administrativa de não realizá-lo, ok? Levando em consideração algumas situações especiais. Então, quando eu falo em isenção, né, eu estou dizendo que o ente federativo decidiu que naquele caso, naquele fato gerador, ok, ele não vai realizar a cobrança do imposto. Ocorre, né, isso, por exemplo, em várias situações, mas nós já vimos ocorrer, por exemplo, quando o imposto não incide e, portanto, não é cobrado no caso de idosos, ok? No caso de deficientes, no caso de compra, por exemplo, de carro para táxis, tá? Esses são exemplos de isenção. Então, a isenção, pessoal, também, né, não é um desrespeito à isonomia tributária, ok? São situações especiais colocadas por cada ente federativo dentro de suas políticas, dentro da gestão própria, né, que decidem que em determinados casos não haverá cobrança de impostos. Correto? Bom, passando então para o terceiro princípio, né, para a nossa terceira limitação ao direito tributário, nós vamos falar da irretroatividade, do princípio da irretroatividade. Esse princípio da irretroatividade, ele responde ao seguinte questionamento: que fatos geradores são alcançados pela lei que institui o tributo? Então, veja, né? A Constituição vai dizer assim, ó, somente a fato gerador futuro, ou seja, a fato gerador ocorrido após a edição da lei. Então, veja, o princípio da irretroatividade, né, é uma continuação do princípio da legalidade, ou seja, é preciso entender que eu só posso cobrar tributos, né, se houver uma lei que autorize que eu faça isso, né? E além disso, né, eu só posso cobrar de fatos geradores que ocorram depois da edição dessa lei. Ou seja, né, eu não posso retroagir, eu não posso criar uma lei e querer que essa lei seja aplicada para fatos que já ocorreram, ok? E isso é chamado de irretroatividade. A regra da irretroatividade está no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. E, né, como consequência, logo em seguida, nós temos a aplicação de outro princípio dentro da Constituição, que é chamado princípio da anterioridade, ok? O princípio da anterioridade está colocado no artigo 150, inciso 3,
alíneas B e C, né? E o princípio da anterioridade, né, contém a regra de que a lei que cria ou que aumenta tributo deve ser anterior ao exercício financeiro em que o tributo deve ser cobrado. Então, veja, são duas regras completamente diferentes. A irretroatividade está dizendo que eu não posso cobrar tributos de fatos anteriores à edição da lei. E o princípio da anterioridade vem e me diz, olha, além de você não poder cobrar tributos de fatos anteriores à edição da lei, você só pode arrecadar, ou seja, você só pode tornar efetivo, né, o seu direito de cobrança, né, no exercício posterior, ok? E aí nós estamos falando de exercício financeiro, ou seja, nós não estamos falando de ano civil, ok? Nós estamos dizendo que exercício financeiro é aquele espaço de tempo posterior, ok? A legislação. Então, se a sua legislação que cria o imposto, né, foi editada em agosto, ok, de 2017, o exercício financeiro posterior, ou seja, né, o ano que posterior é 2018, mas eu não tenho que esperar um ano, ok, para um ano que eu tô falando, um ano contado no calendário civil, né, para cobrança. Não, nasce para mim o direito de cobrança no dia 1º de janeiro de 2018, ok? Então, isso que é falar em exercício financeiro. Então, a virada do ano, ok? Já é um novo exercício financeiro. Então, né, o princípio da anterioridade diz que eu só posso cobrar no exercício financeiro posterior ao que foi criado, ok? Dentro desse princípio da anterioridade, pessoal, eu tenho um negócio chamado anterioridade nonagesimal, ok? O que é essa anterioridade nonagesimal? A Constituição trabalha com o fato de que a cobrança de tributos devem ocorrer no exercício posterior, ok? E respeitando sempre, ok? A regra de que o tributo só pode ser cobrado depois de 90 dias da edição da lei que o instituiu. Então, veja só. Eu disse que se eu criar um imposto em agosto de um ano, em janeiro do outro ano, eu já posso fazer a cobrança dele, correto? Mas se esse mesmo imposto, né, for criado, por exemplo, em novembro, ok? Eu só vou poder realizar a cobrança deste imposto em março, ok? Porque além de eu, Estado, ter que preservar o princípio da anterioridade, eu também tenho que respeitar a regra nonagesimal, ok? Aqui também, né, a Constituição coloca algumas exceções. Então, as exceções a esta regra são empréstimos compulsórios, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda e imposto sobre operações financeiras, tá? E também a situação colocada no artigo 154, inciso 2 da Constituição, ok? Passando, então, ao nosso quinto princípio, né, eu vou colocar aqui, né, em realidade, esse quinto
essa pergunta, esse questionamento colocado aqui, ele vai abarcar tanto o quinto princípio quanto o sexto. O quinto, chamado de vedação ao confisco, e o chamado de liberdade de tráfico. Então, a pergunta é: qual o impacto, né, autorizado pela Constituição da carga tributária sobre o contribuinte? Então, respondendo ao princípio da razoabilidade, né, o impacto da carga tributária, ela tem que ser razoável e tolerável pelo contribuinte e não pode corresponder, né, ao confisco de bens do contribuinte. E, além disso, né, a carga tributária, ela não pode atingir o direito de ir e vir, ok, do cidadão, do contribuinte. Então, vedação ao confisco e liberdade de tráfico. Nesse ir e vir, né, a própria Constituição já faz uma exceção, que ela diz que, exceto a cobrança de pedágio, ok? E o STF tem decidido que pedágio, né, tem característica de taxa, ok? É um tributo, mas não é imposto, é taxa, correto? Bom, então, acrescendo a esses princípios aí, a limitação ao poder de tributar, né, eu também tenho uma questão colocada pela Constituição que é denominada de imunidade. A imunidade tributária, né, nada mais, nada menos é o fato de que a Constituição Federal impede a inclusão de certos fatos na incidência de impostos, ok? Somente na modalidade imposto, ok? A gente fala que a imunidade é uma limitação ao poder de tributar porque ele atua no plano da competência. Então, veja, a Constituição delimita as competências, mas delimita também o que não é de competência de nenhum ente federativo, né, realizar em matéria tributária, tá? A imunidade, pessoal, é completamente diferente da isenção, ok? A imunidade atua no campo da competência constitucional dos entes federativos ao poder de tributar. A isenção é uma decisão política, ok? De cada ente federativo. Então, quando a gente fala em imunidade, né, nós estamos falando em hipótese de exclusão de competência. Então, em hipótese nenhuma, os entes federativos podem tributar nessa matéria. Na isenção, eles podem tributar, mas eles decidem não cobrar, ok? É diferente. Bom, eu tenho algumas espécies de imunidades colocadas na Constituição, ok? E as imunidades respondem ao questionamento: há proibições em matérias de tributação? Sim, há proibições, nós vamos conhecê-las, tá? Os entes federativos não podem tributar, ok? Numa espécie de imunidade chamada recíproca, né, dizendo que os entes da federação não podem instituir imposto sobre renda e patrimônio uns dos outros, ok? Então, a União, o Estado e os municípios não podem instituir impostos, ok? Sobre renda e patrimônio uns dos outros, correto? Nós temos também dentro das imunidades, né,
a colocação dos templos e dos cultos, né? Nós vamos falar de liberdade de crença. Liberdade de crença porque, né, o Brasil é um país laico, ok? Essa regra, ela é uma regra que alcança, né, as atividades do templo, portanto, ela alcança os seminários, as casas pastorais e paroquiais, ok? Os automóveis e as redes de comunicação utilizadas, né, para a liberdade de crença, correto? Além dos templos, nós temos algumas entidades imunes na Constituição, né? E aí a Constituição vai ser bem clara, né? E para evitar restrição partidária, portanto, para defender, né, a liberdade partidária, vai dizer que não pode ser instituído nenhum tipo de imposto, ok? Sobre partidos políticos e suas fundações, sobre entidades sindicais dos trabalhadores, vejam bem, é dos trabalhadores, as patronais não estão incluídas, ok? Instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, ok? Por que é sem fins lucrativos? Bom, porque quando o Estado autoriza esse tipo de atividade, né, ele quer que a aplicação do numerário recebido por essa atividade seja realizada nas atividades essenciais destas entidades. Portanto, é uma alimentação e uma retroalimentação, ok? Além disso, a Constituição vai colocar que a produção de livros, jornais e periódicos e do papel destinado à sua impressão, bem como, né, a criação de obras musicais também estão imunes, levando em consideração a liberdade de expressão tão cara à nossa Constituição. Sobre as imunidades também há algumas exceções, ok? Essas exceções estão presentes no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 150, que eu recomendo a vocês a leitura. Correto, pessoal? Então, estamos aqui finalizando aí o conteúdo do último módulo que ficou restando para a gente conversar sobre o sistema tributário nacional. Não se esqueçam, né, que vocês têm uma atividade aberta aí e que devem postar para mim no mais tardar até terça-feira à noite, ok? Abraço para vocês.